Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui você pode saber que a Igreja Católica forneceu mais ajuda e apoio financeiro ao estudo da astronomia por mais de 6 séculos, da recuperação do saber antigo da Baixa Idade Média ao Iluminismo, do que qualquer outra e provavelmente todas as outras instituições. Reibon, Universidade da Califórnia em Berkeley. Olá, meus amigos, aqui é Dauro Mendes, um abraço para todos e trago aqui uma reflexão com a frase do Cristo: a cada um segundo suas obras. Olá, é Geraldo Lemos, Geraldinho. A frase de hoje: nenhum problema pode ser resolvido a partir do nível de consciência em que foi criado. Deepak Chopra. Olá, amigos, aqui é o Marco Gândara e a minha frase é: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Nós estamos aqui, o Luiz Sérgio vai reapresentar a irmã Ilha e ela vai se apresentar também pra gente, porque estão juntos aqui conosco, dando continuidade ao episódio anterior. Bom, gente, em primeiro lugar, lembrar que a Ilha é nossa amiga pessoal, né? Pessoa boníssima, que nos apoiou em momentos muito difíceis da nossa vida, que mostra a atitude cristã por excelência, que derruba muros. E a gente está trazendo essa freira. Você pode se perguntar, você é espiritualista ou espírita, por que trazer uma freira, né? Católica, para falar? Porque aqui, nós estamos aqui em busca de verdades, né? Em busca do conhecimento científico, filosófico, religioso de todas as áreas, que é o objetivo, inclusive, das bases da doutrina dos próprios doutrina dos espíritos. E a gente, como movimento, às vezes se esquece que quando a doutrina dos espíritos começou a virar um culto, que segundo Allan Kardec nem era para isso, ele nos lembra que nós temos 5 pontos fundamentais, morais, que são a crença em Deus, na existência da alma após a morte, no livre-arbítrio, nas consequências futuras de nossas ações e na lei de amor, cobrindo isso tudo. Se o nosso foco é nisso aí, nosso foco fundamental nisso aí, nós podemos dialogar com quem quer que seja. Se nosso foco é no dogma, seja a reencarnação, aí nós vamos brigar. E a Ilha tem essa noção perfeita também, no que respeita a utilidade do dogma, mas ao mesmo tempo o cuidado que devemos ter com ele, para que ele não suplante o amor. Que as verdades doutrinárias não suplantem a verdade do amor, né, do bem-querer, da amizade, da fraternidade. É por isso que o Allan Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo repousa por conseguinte em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta, o cristianismo, a mais esclarecida e pura. Razão pela qual de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreender o Espiritismo em sua verdadeira essência. Profunda mensagem de Allan Kardec no livro que é o Espiritismo. Então, colocados esses fundamentos aqui, gente, fica explicado porque nós trouxemos a nossa irmã, porque ela é progressista, ela tem trânsito pelas áreas científico, filosóficas e religiosas, né? Ou seja, o tríplice aspecto faz parte da sua vida, né? Apesar dela pagar um preço por isso, né? Que isso, todo mundo paga um preço por essas ousadias no planeta do egoísmo, mas é por aí e a gente tem muito prazer de estar com ela aqui hoje. A Ilha se apresenta pra gente então com suas próprias palavras. Muitas pessoas já te conhecem lá do Pode Ser, muitas pessoas te conhecem aqui de Belo Horizonte, lá a turma do Manuel Felipe Santiago. Tem longas histórias, mas não é o nosso tema de hoje, né? Mas se apresenta rapidamente pra gente. Meu nome é Aila e participo da comunidade Nova Jerusalém e gosto muito do diálogo interreligioso e também gosto muito da pesquisa, seja na área da religião, da ciência, da filosofia. Minha frase é: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo de Tarso, na Carta aos Romanos. Bom, pessoal, vou começar aqui fazendo uma leitura de alguns dos monges, padres e demais religiosos que influenciaram o pensamento científico, inventaram coisas interessantes e importantes para a vida moderna. A igreja, na verdade, ela funda a primeira universidade do mundo, em Bolonha, na Itália. A criação da instituição da Europa, o impulso intelectual que desembocaria no Renascimento no século XIV.
e na Revolução Científica entre os séculos XVI e XVII. Só para vocês terem uma ideia aqui, o padre Otton, São Mesrobe e Arduino criaram tipos de alfabeto para poder divulgar a evangelização pelo mundo. Eles criaram alfabetos específicos para civilizações que não tinham o alfabeto desenvolvido o suficiente para que as traduções pudessem ser feitas e o conhecimento pudesse ser divulgado. Os jesuítas da Companhia de Jesus foram tão exímios nas ciências que neste exato momento 35 crateras lunares têm nomes de cientistas jesuítas. O padre católico franciscano Roger Bacon, do século XIII, que lecionava na Universidade de Oxford, é considerado o precursor da Revolução Científica. O padre Cassidoro, em 505, inventou o relógio. Silvestre II, o Papa Silvestre II, fez o primeiro relógio de rodas. O padre Pacífico de Verona inventou o relógio de bolso. O padre Magnon inventou o microscópio. São Boaventura, a teoria da termodinâmica. Os padres Lona e Beccaria descobriram as leis da eletricidade. O padre Sec, jesuíta, descobriu a análise espectral. O padre Procópio Divish, em 1759, descobriu o para-raios, na verdade, não foi Franklin, né? Que somente deu uma aplicação prática para a proteção das casas. O santo padre de Beda descobriu as leis das marés. O padre Gilbert introduziu os algarismos arábicos. O Guido de Arezzo, o padre, também inventou o nome das 7 notas musicais. Na verdade, ele não inventou o nome, ele só batizou as notas em cima de um poema da Idade Média. O padre Bartolomeu de Gusmão, em 1720, fez a aplicação das leis da navegação aérea. O padre Alberto Saxoni imaginou as leis da navegação aérea. O padre Bartolomeu de Gusmão, em 1720, fez a aplicação destas leis aos aerostatos 60 anos antes de Montgolfier. Frei Bartolomeu de Gusmão era português, morou na Baixada Santista e ele vai descobrir, vai inventar o balão. Vai fazer, inclusive, a demonstração disso lá para os reis franceses, né, em Paris, diante de Maria Antonieta, Luís XVI e tudo mais. Depois ele reencarna, segundo a informação de Chico Xavier, na França. É um dos irmãos Montgolfier, que vai descobrir, vai exatamente inventar o balão dirigível. Olha só, antes no século anterior ele descobre o balão, no século XIX ele vai descobrir o balão dirigível. E logo em seguida reencarna como brasileiro Santos Dumont. É o que está também ratificado na obra mediúnica lá do Gilson Freire, né? Ícaro Redimido, que narra também a mesma história, Bartolomeu de Gusmão, e que numa encarnação anterior foi inventor do canhão, em outra encarnação pretérita. E antes disso, segundo o Chico contou, a família de Clóvis Tavares, lá de Campos, tinha sido também o desbravador Cristóvão Colombo e antes dele Marco Paulo. O padre Penton inventou a bicicleta em 1745, Barram Monge descobriu o freio das locomotivas, o padre Cavalieri, jesuíta, inventou a policromia, os padres Ponquet e Eper, beneditinos, estabeleceram um método de educação para surdos mudos. Aí tem mais aqui, o bispo Virgílio de Salzburgo, que foi descobridor da existência dos antípodas. O padre Alberto Magno, dominicano, descobriu o zinco e o arsênico. E por aí vai, né? Aquele padre Lemaitre. O abade Lemaitre, que foi um dos precursores da cosmologia, né? Pegando a teoria geral da relatividade de Einstein. Tem uma foto dele, inclusive. E mostrando a expansão do universo. Começou os primeiros estudos mostrando a expansão do universo, vendo das equações do Einstein a expansão do universo, né? Que deu aí, a partir daí, a sequência com a questão do Big Bang, né? Trazendo o Big Bang, a origem do universo, a expansão do universo, a partir de um momento. Saiu das equações de Einstein. Aí é que entra exatamente o que eu falei, que eu acho que Aristóteles deixou de compreender determinadas coisas transcendentes e de uma amplitude que ele não conseguia visualizar. Então aquilo ele guardou de lado e propôs uma forma, um resultado de observação que absolutamente não correspondia à realidade infinita dos fatos, né? em que os fenômenos naturais se desdobram ao infinito, tanto para o microcosmo quanto para o macrocosmo. E diante da incapacidade dele, talvez, de compreender todas essas reverberações do infinito na observação dos fatos,
ele guardou aquilo numa sacola que era pequena depois, na Idade Média, para caber todas as descobertas que a ciência vinha trazendo através desses expoentes, dessas estrelas que caíram do céu para iluminar o pensamento humano. E é interessante que Aristóteles ele traz um conceito que é extremamente atual com a física de hoje, né? A questão da potência, que ele falava, né? Desse estado, dessa forma de existência potencial que a mecânica quântica coloca através da questão da superposição de estados, que é uma forma de existência potencial, né? De possibilidades. E Aristóteles já teve esse insight naquela época, mas ao mesmo tempo ele comete o grande erro de falar da composição da realidade dos universos através dos 4 elementos. Então você vê que interessante, ao mesmo tempo que ele teve um insight que hoje está de acordo com uma visão, uma interpretação da mecânica quântica, ele teve outros que estavam completamente equivocados. A construção da natureza é constituída através de 4 elementos, né? Então, é interessante. Agora, eu acho, sabe, que o problema de Aristóteles e que depois entrou para a teologia católica, que inclusive não só os hospitais, mas foi a Igreja Católica que criou as universidades. E que todas as ciências que apareciam nas universidades eram desenvolvidas principalmente por padres e frades e etc., e as leis de Mendel e os monges e essas coisas todas. Então, o problema não era que a igreja tivesse fechado a ciência, mas é que ela recebeu de Aristóteles uma coisa que o que era determinante era o aparato teórico. O teórico suplantava qualquer experiência da realidade. E a ciência moderna vai ter que ter o experiente, vai ter que comprovar o que ela faz? Experiências particulares, e daquela experiência particular ela universaliza a experiência numa lei universal matemática. Então o teórico é posterior à experiência, e a experiência fica determinante na ciência moderna. É o uso do método, né? Observação, dedução e experimentação. É uma coisa que a gente trouxe até num episódio anterior, que foi um bate-papo com o Haroldo, em que a gente estava analisando um vídeo de um filósofo chamado Ken Wilber, em que ele fala assim, se você não olhou pelo telescópio, você não pode opinar, no sentido também da experiência transcendente, ou seja, se a pessoa não se observou espiritualmente, por exemplo, um caso clássico disso é o caso da meditação. Então, os cientistas falam que não funciona, que não tem efeito, embora já há uma série de pesquisas que apontem o contrário, de que funciona muito bem em vários aspectos, mas muitos cientistas simplesmente se recusam. Mas se ele não olhou por aquele telescópio, que é o da observação do próprio ser interior, ele não pode emitir opinião de que funciona ou não funciona. Né? Então tem esse lado. De certa forma, isso aí seria a ditadura da teoria, né? Que não deixa de ser um fundamentalismo também. Nós chegamos a um ponto importantíssimo da conversa aqui. Porque nós estamos chegando a um ponto que o Juan Antônio Estrada, naquele livro Para Entender Como Nasceu a Igreja, ele diz o seguinte: há 400 anos depois de Cristo, o carisma foi retirado da igreja. O que é o carisma? Eram os médiuns. Eram as pessoas que entravam em contato com os espíritos, ou com o Espírito Santo, vamos dizer assim. Só que um médium no meio de doutores avacalha. Porque o doutor, ele já colocou todas as teorias, já criou essa metafísica e já está vendendo livro, já tem imposição no governo romano, e de repente chega um carismático que fala: está errado. Segundo as informações espirituais que eu estou recebendo, está errado. O que eles fizeram? Expulsaram os caras. Segundo esse Juan Antônio Estrada, que é um teólogo lá de, se não me engano, de Salamanca, uma coisa da Espanha, né? Expulsaram, né? E olha, se nós não tomarmos cuidado, isso vai acontecer até nas plagas espíritas. Porque hoje, se você não for a PhD em neurofisiologia, de repente você já não pode fazer mais palestra em alguns lugares. Porque isso vai tomando conta do processo da teoria, né?
A teoria e aquela prática simples do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, de repente, falando de verdades monstruosas, espetaculares, vai se apagando, a teoria vai fazendo doutrinas, às vezes sectárias, né? Porque você vai fazendo separatismos e a coisa vai se repetindo. Por isso que eu acho tão importante, porque uma vez eu fazendo um estudo, eu descobri que qual a diferença, por exemplo, entre a ciência espírita e a ciência oficial? A única diferença é que nós fazemos uso da paranormalidade e escutamos ouvidos a ela, né? E se isso parar de acontecer, né? Daqui a pouco uma única veia para a gente, porque isso que a Ilha está falando aqui é uma coisa muito importante. Quer dizer, vamos prestar atenção à física quântica, que na verdade para mim é paranormalidade. A física quântica é um fenômeno paranormal que estamos fazendo uma ginástica enorme para começar a entender como a gente está tentando, nesses últimos 150 anos, tentar entender a paranormalidade de uma forma também um pouco mais racional com o conhecimento espírita. Então eu acho esse ponto porque isso, gente, eu acho que é a ferramenta para ressuscitarmos a verdadeira religiosidade cristã, que está lá com Jesus Cristo, que veio nos mostrar, né? Muito bom. Você falou uma coisa importante, então nós temos dois modelos fundamentais para a gente nesse processo. Um é o Cristo, que não tinha PhD, aqui na Terra, né? O PhD dele é celestial, então, né? Mas não tinha um PhD na Terra, e o outro, Chico Xavier, que com sua vida e obra monumental e assombrosa, chegou a completar o 4º ano primário? Não chegou. Né? Então são dois modelos que a gente tem como referência e basta, né? Até das áreas da ciência, uma das que tem bastante aplicação prática, e a gente aqui do portal, a gente vai procurar trazer essas informações também, é a área da ciência pedagógica. Então, uma visão que nós do Portal Saber compartilhamos com o Portal Ser, é a ideia de nós termos e cultivarmos, né, futuramente, em breve, ou talvez num futuro mais longo, um espaço que permita construções pedagógicas mais ricas, né, porque quando o Chico se reunia no Abacateiro e, né, os outros lugares que o Geraldo contou pra gente algumas histórias, era uma proposta pedagógica. Nesse ponto que eu discordo do Estrada é o seguinte: o carisma foi expulso das universidades, da teologia, e ficou nos místicos. O povão não entendia nada que o teólogo dizia. Então, temos duas histórias quando a gente estuda a teologia. Tem a história da teologia, que são as grandes linhas de pensamento dos teólogos, e temos a história dos místicos, dos que têm contato com o Espírito Santo, e é a quem o povo se dirige. Entendeu? Então temos uma história, temos dois trilhos, né, que caminham. História paralela, né? Duas histórias paralelas. Então a gente tem matérias que são histórias da espiritualidade, né? Então aí vamos ver como foram que, ao longo do tempo, a teologia fria e calculista e abstrata lá no ambiente das universidades, formando dogmas, e os místicos orientando o povo na linha da moral, da ética, no caminho da transcendência, na conversão, da evangelização. Então aí esses chamados as grandes linhas da espiritualidade, como a do Carmelo, de Francisco, dos beneditinos, de né? Padre Caetano. Então é uma outra história, que tem, inclusive, isso é dividido na teologia. Tem as matérias da espiritualidade, para entender as grandes linhas da espiritualidade, ao longo de 2000 anos, e a história da teologia, como o pensamento teológico foi se apresentando. O ser humano gosta de separar as coisas, né? Eu já li muito sobre os sofrimentos que às vezes determinadas chamadas santas, né, elas tinham, quando elas tinham capacidades paranormais, devido à ignorância das companheiras, né, daquela situação, e talvez exatamente por causa da doutrina, ou das doutrinas meio equivocadas, né? Santa Brígida da Suécia e outras tantas falavam. Lembrei de Ave Cristo, né? Tem uma história muito bonita sobre isso. Tinha principalmente as perseguições, porque no dia a dia a história de Teresinha e outras mais mostram, né? Mas tinha as perseguições dos teólogos, porque não se adequava
proposta deles. A proposta abstrata, né? Um exemplo forte disso é a Teresa de Ávila, né? Teresa d'Ávila. É a Teresa d'Ávila. Então ela teve vários problemas, né? Conflitos, né? Com os teólogos, né? Eu estou me lembrando, essa discussão está me lembrando o segundo livro publicado de Chico Xavier, que foi do espírito da mãe dele, né? Dona Maria de São João de Deus. E ela, na conversa dela com o mentor espiritual dela, ela vai relatar para o Chico isso, a instrução que o mentor espiritual dava para ela, que mais ou menos é assim: cabe-nos o grande movimento de restauração das crenças puras. Nos seus estudos, o que você já identificou que fundamenta a existência do Cristo, dos apóstolos? O que você conhece, não só do ponto de vista do judaísmo, mas de evidências arqueológicas e históricas? Até onde você conhece? Fala pra gente. Bom, uma das ciências que mais ajuda ao estudioso da Bíblia é a arqueologia, né? Principalmente, não tanto porque se encontra, por exemplo, uma coisa que Cristo usou, ou alguma coisa, não é? Mas porque se encontra muitos objetos que são da época, e os objetos falam. O arqueólogo faz a leitura do objeto. Então, encontrar objetos em Jerusalém que são da época de Jesus mostra o estilo de vida, o que se vivia, né? Então, isso aí se encontra muito. Agora, sobre a existência de Jesus, não há nas ciências nenhuma comprovação. É bom que isso fique claro. Como também não existe Sócrates e ninguém duvida que Sócrates tenha existido, né? E outros do passado, né? Também não há comprovação de Moisés, né? Tudo que se sabe de Moisés, porque às vezes as pessoas dizem assim: tudo que se sabe de Cristo vem dos discípulos de Cristo. Mas tudo que se sabe de Moisés vem dos discípulos de Moisés, tudo que se sabe de Sócrates vem dos discípulos de Sócrates, né? Então, não é critério. O que nós temos para conversar com os cientistas, é que há critérios, não é, elaborados pela própria ciência, a ciência que pesquisa as narrativas, os textos, não é? Porque também o teólogo não se coloca diante do texto sem nenhum critério científico, mas ele primeiro tem que ver o texto e entender o mundo do texto e a intenção do autor do texto, e se existe critérios. Então, o que nós temos? Nós temos alguns critérios para a existência de Jesus. Um dos critérios mais fortes, que é o chamado critério do constrangimento, não é? Que é um critério elaborado pela ciência mesmo, para a existência de certos personagens e saber o que o personagem histórico fez ou deixou de fazer. Então, o que se dizia? Bom, se eu sou muito fã do Chico Xavier, não é? Eu sou admiradora dele e eu quero escrever alguma coisa sobre ele, então, obviamente, se eu tiver que, por acaso, a tentação de criar alguma história que ele não tenha vivido e colocar dentro da história dele, mas se eu sou tão admiradora, eu vou criar uma história bonita, né? E anexar a história de Chico. Então, vou fazer um romance sobre Chico Xavier. E aí, como eu admiro demais Chico Xavier, então posso exagerar alguma coisa. Mas eu não vou inventar, não vou criar para a vida de Chico Xavier, já que eu admiro tanto, nenhuma coisa grotesca ou uma coisa que envergonhasse, ou que depois denegrisse a imagem dele. E os discípulos de Jesus são unânimes em dizer que Jesus morreu na cruz. E isso ninguém inventaria só para um inimigo.
Porque a cruz é a vergonha, é denegrir, é dizer para o judeu que ele é amaldiçoado, é dizer para o ambiente romano e grego que ele é um condenado da pior espécie, um malfeitor que levou comum, que levou a pior condenação. Então, se eu tenho admiração por ele, eu sei que ele o que se chama de filho de Deus, ou governador do mundo, ou um homem piedoso, um santo, um ser humano grandioso, eu posso criar qualquer coisa exagerada sobre ele, menos que ele tenha passado pela cruz. Se a gente pega o livro Paulo e Estevão, fica muito claro que Jesus não era, digamos assim, o ápice do consenso entre os judeus. Então, você vai criar uma história e contar sobre uma pessoa que afronta em vários aspectos os costumes da época e causa tanta polêmica, né? E isso está muito bem retratado na conversa de Paulo de Tarso com o pai dele. Está perfeitamente retratado naquelas páginas ali como que aquilo confrontava a visão judaica de um herói, né? De uma pessoa... Era um grupo minoritário e um grupo que se tornou grande, que depois de apóstolos, né? De mensageiros que tiveram a coragem, depois que ele apareceu através da ressurreição, deram a eles a coragem, porque até então eles estavam escondidos em um grupo minoritário. E aí esse grupo minoritário se tornou esse movimento estrondoso de 2 bilhões de pessoas no mundo, que são, né, ou mais de 2 bilhões, são cristãos. Mas é nem que eu quero pegar. Temos provas, evidências históricas, por exemplo, Flávio Josefo, um historiador da época, que dá o testemunho do Cristo. Temos Plínio, temos Suetônio, Tácito, nós temos evidências históricas, como, por exemplo, prego, acharam um pé, né, com um prego, mostrando que a crucificação realmente era uma prática da época, datada de 2000 anos. Acharam um barco, que era exatamente a descrição dos barcos, um barco que cabia de 12 a 15 pessoas, acharam datado de 2000 anos, acharam no Lago de Genezaré, né? E tem várias evidências, os próprios evangelhos apócrifos, né? A questão do manuscrito do Mar Morto, que bate muito, né, com, quer dizer, coisa que foi guardada durante 2000 anos e tem uma relação com o Velho Testamento que chegou em nossas mãos, né? Dizem que não foi tão modificado assim. Então, se aquilo que passou de mão em mão, que poderia ter maior interesse, porque era a história do judaísmo, por exemplo, né, do povo judeu, o Velho Testamento tem mais essa característica, então poderia ter sido manipulado, e não foi tanto, de acordo com os estudos que eu vi, comparando o Velho Testamento que chegou em nossas mãos e os manuscritos do Mar Morto que chegaram, né? Se não for manipulado, por extensão, você pode pensar também que os 4 evangelhos, apesar de ter suas diferenças, também não foi tão significativamente alterado, apesar de ter passado de mãos em mãos, dos copistas e tudo mais, mas em essência chegou forte. Então, o que eu estava falando sobre os critérios é porque o entendimento que eu tive da pergunta é uma questão puramente científica, entendeu? Então, o que eu estou dizendo o cético, um cientista cético, ele não aceita a Bíblia e ele não aceita as obras, né, que vocês citaram aí, então não adianta eu dizer assim, há 2000 anos, ou no Novo Testamento, não adianta. Nem adianta dizer no Antigo Testamento. Então, o que eu posso... Quando nós falamos no que a ciência pode ajudar o teólogo, não é, a conversar sobre Jesus com um cientista que não aceita, porque a gente tem que partir do pressuposto seguinte: o cientista que ele não está nesse engajamento espiritual, com a espiritualidade, com a busca de espiritualidade, ele diz assim: o cristianismo é um mito, ele foi criado. Então, a busca do Jesus, da história de Jesus, ajuda o religioso, o teólogo, a dizer não é um mito. Bom, então eu tenho que ter alguns critérios aceitos pelo cientista,
pelo cético, pelo cientista cético e não cientista religioso. Então, eu tenho que ter critérios aceitos, critérios científicos, para conversar com o cientista cético a respeito de Jesus. E que não pode ser nem a Bíblia, nem os livros de alguma religião. Então, o que é que eu tenho que dizer? Número 1, critério mais chocante, constrangimento. A cruz. Havia crucifixão, como ele citou. Há dados de que o Império Romano tratava assim aqueles que eles achavam que crime de lesa majestade, crime contra o imperador. Então, havia crucifixão e ninguém diria, nenhum discípulo diria que o mestre foi crucificado, a não ser que isso fosse de conhecimento de todos. Então, teria um evangelho que é chocante, que começa de forma chocante. O evangelho de Marcos diz assim: boa notícia de Jesus Cristo, não é? E a boa notícia que ele vai desenrolar é mostrar como foi que Jesus foi parar na cruz. Então, como é que se pode dizer, olha, sabe, aquele que é nossa esperança, aquele que nós esperamos séculos e séculos, aquele que vinha resolver as coisas para nós, aquele, sabe disso? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele foi totalmente eliminado pelos romanos na cruz. Isso é uma coisa que não bate, tá entendendo? Chocante, faz parte do critério do constrangimento. Ninguém inventaria cruz para o seu mestre, a não ser que realmente o seu mestre tivesse sido crucificado, isso for de conhecimento de todo mundo, e aí você teria que dar um jeito de explicar essa situação da cruz. E aí você vai contar a história dele para explicar como foi que ele parou na cruz. A outra coisa é o critério da plausibilidade, que é o que ele citou, né? Ele citou barcos da época, era plausível, eu posso dizer que Jesus teria entrado num barco e feito assim, assim, assim? Sim, porque os barcos da época eram assim. Aí que entra o que eu disse antes, que os achados da arqueologia, de forma indireta, não servem para provar a existência de Jesus, servem para dialogar. Então, mostram que os textos do Novo Testamento não são absurdos, né? Eu encontro na arqueologia coisas plausíveis que Jesus pudesse ter feito e ter dito, porque na época se fazia e se dizia, né? A outra coisa é um critério da descontinuidade, que se esperava que um judeu da época dele, nascido onde ele nasceu e tal, dissesse e fizesse tais coisas em relação ao Império Romano, que era o ódio ao Imperador Romano, todos diziam isso, a guerra, e ele disse, os seus inimigos, então não cabia. Ou então que ele andava com mulheres, que ele tratava com... Ninguém iria inventar uma coisa dessa. Isso não passava pela cabeça de nenhum escritor. Então, se for dita porque ele fez, porque ninguém conseguiria naquela época inventar uma coisa dessa. Então, é uma outra coisa. Agora, não dá para a gente falar sobre o testemunho flaviano, que é o trecho de Flávio Joséfo, né, que menciona Jesus, porque o texto foi adulterado por monges. Algumas coisas foram acrescentadas. Então, é o seguinte, se você escreveu uma linha sobre alguém, mas na hora de copiar o seu texto, eu acrescentei 2 parágrafos, o texto inteiro fica desacreditado. Fica desacreditado. Então, o que aconteceu? Mas como eles sabem que isso foi adulterado? Quais são as evidências? É por causa das próprias método de abordagem de um texto antigo. Então, se suprimir as informações de Flávio Joséfo, de que ele foi tido, que diz que Jesus foi tido como Messias. Primeiro, Flávio Joséfo conta a história de todos os supostos Messias, não é? Da época de Jesus, o Teudas, o Judas e tudo mais, e nunca menciona a palavra Messias, que ele toma cuidado para Cristos, não menciona Cristos para nenhum deles, embora todos eles quiseram ser o Cristo. Então, não menciona a palavra Cristos para nenhum deles, porque ele tem medo do que o Império Romano pode entender com o texto dele. E aí menciona para Jesus. E a descrição, se você retira, primeiro, não é o estilo de Flávio Joséfo, o vocabulário é outro, e se você retira, o texto de Flávio Joséfo flui normalmente. Então, quando se pega o texto em grego e vai fazer isso, se descobre que é um acréscimo. E se uma parte é o acréscimo,
as poucas palavras que são ditas fica desacreditado. Então, o que aconteceu mesmo, provavelmente no texto de Flávio José? Ele mencionou Jesus como mais um que se foi acreditado como sendo alguém que iria libertar os judeus do Império Romano, mais um revolucionário, e que o Império Romano deu cabo dele. São informações vagas, como as informações a respeito dos outros. Não é? E aí o copista da Idade Média foi e acrescentou o resto. E é claro, se você utiliza os métodos de abordagem de um texto antigo, o testemunho flaviano cai por terra. Então, para não ter esse tipo de coisa, de que o cético joga na minha cara, que o texto foi adulterado, e foi, né? Então já não menciono Flávio José. Não dá para dizer assim, um historiador da época de Jesus o menciona, não é? Isso serve para provar que ele existiu. Não. O que Flávio José faz é mostrar, ele serve como critério indireto também, porque ele mostra que várias pessoas da época de Jesus foram acreditadas como sendo Messias, quer dizer, populações, multidões seguiram pessoas, né, homens que foram aparecendo um após o outro, e Jesus estava entre eles. Então é possível Jesus ter existido e ter tido discípulos e multidões terem ido atrás dele, etc, etc. Serve como um critério indireto de novo, certo? E também indireto, porque a gente tem que lembrar o seguinte: os textos de Aristóteles, os textos de Platão, os textos do Novo Testamento, os textos de Flávio José e desses autores antigos, eles foram durante séculos copiados, certo? Foram copiados e eles foram adulterados. Não é? Então, há variantes nos manuscritos, do Novo Testamento, não variantes graves, mas há variantes. Luiz Sérgio citou a Vulgata, né, que é a tradução latina, né, mais do que a Vulgata, a primeira versão em latim é chamada Vetus Latino, tem erros terríveis, tanto que o Jerônimo foi convocado para fazer uma nova tradução e que se tornou a Vulgata, propriamente dita. Já é uma coisa mais corrigida. Então, o pior não é a Vulgata, Luiz Sérgio, é a Vetus Latino. Certo? Então, há variantes nos manuscritos, a gente tem que trabalhar com as variantes. As variantes, o que é? Nesse manuscrito do século IV, tem essa frase bem aqui. No outro, não tem. E aí, qual dos dois? Não é? Então, acho que o Haroldo é o melhor para também conversar com vocês sobre isso. Mas tem o que se usa para traduzir a Bíblia hoje? O Vaticanus, que é do século IV, e o Sinaítico, que também é do século IV. Então, esses aí são os mais antigos e se usa para servir de texto para as traduções de hoje, não é? Então, outros manuscritos, eles são mencionados nas notas de rodapé de um texto grego bem feito, ele é mencionado, mas no manuscrito tal está essa frase, no manuscrito tal está essa palavra, no manuscrito do ano tal está essa outra coisa. Para você ter uma ideia, tem um manuscrito que diz assim: um homem estava seguindo Jesus, dizendo: Senhor, me cure, né? Se eu não me lembro, acho que é um leproso. Eu quero ser curado e tal. E Jesus, o manuscrito diz: Jesus ficou com raiva. Jesus ficou com raiva porque Jesus estava querendo passar incógnito naquela região. Porque dizer assim, e ele dizia: Senhor, Messias, me cure. Né? Então agora estou em dúvida se é o leproso ou se é um cego. Me cure, que o Senhor é o Messias. Né? E aí ele ficou chateado, porque se pensavam que Messias era ia ser um rei davídico, um rei semelhante a Davi, que ia fazer uma guerra contra o Império Romano. Então ele estava querendo passar incógnito, então ele ficou chateadíssimo. Jesus ficou com raiva, né? Uma coisa que se diz muito bem em hebraico, que não tem meio termo, ou ama ou odeia, né? Jesus ficou com raiva e disse: seja curado. Curou, mas curou com raiva. Então o copista, o manuscrito mais antigo, diz claramente: Jesus ficou com raiva, não tem problema nenhum. Jesus ficou com raiva, e se vire para entender porque que Jesus ficou com raiva. Vai entender a época de Jesus e descobrir porque que Jesus ficou com raiva. Curou, mas curou com raiva, chateado, né? Nós diríamos hoje.
E o copista vai e acha feio dizer que Jesus ficou com raiva e diz assim, Jesus ficou cheio de misericórdia e diz, seja curado. Mas o que eu tenho que aceitar, apesar da dureza, de ficar, meu Deus, Jesus ficou chateado com o cara. Vai ver, ele tinha falado pouco antes, falou assim, eu vou passar, você não fala pra ninguém, eu não faz saber. estardalhaço. Não, o Evangelho de Marcos deixa bem claro, não conte pra ninguém, não diga nada pra ninguém. A questão da história como ciência é muito subjetiva e é muito difícil naquela época, já no século IV, você querer, séculos atrás, realmente descrever tudo que aconteceu. Ainda mais com tradição oral, com a dificuldade de entendimento pessoal, é muito subjetivo. Ô, Dara, a turma aqui com copy e paste no computador consegue copiar errado as coisas. Imagina o cara lá na luz de vela. E outro detalhe interessante que eu tenho visto de tudo que eu vi, que eu estudei até hoje, que os maiores historiadores, né, desse tipo de buscar o Jesus histórico são unânimes que ele existiu, mesmo ateus. São unânimes. Há uma coisa que chamaram de hipótese de trabalho, né? A hipótese de trabalho do Jesus histórico é a seguinte. Os cientistas disseram assim, bom, nós não podemos passar o resto da vida e uma geração depois da outra dizendo que não há provas de que Jesus tenha existido. Então, o que a gente faz? A gente entra em acordo agora. Ele existiu. Há critérios para dizer que ele existiu, como alguns dos critérios eu citei aqui. Então, eles foram unânimes em dizer, ele existiu, e o que nós vamos fazer agora? Ver o que ele pode ter feito, ele pode ter dito, etc. Mas eu estou sempre aqui conversando com vocês, tratando-se de um cético, né? Tá certo? Então, tratando-se do cientista não religioso. Porque, para quem tem fé, a ciência entra em segundo momento. Ela me ajuda a entender os textos, ela me ajuda a entender o contexto, ela me ajuda a entender a economia da época, a geografia, etc, etc. Tudo isso está envolvido no Novo Testamento. Ela me ajuda a entender melhor uma passagem do Novo Testamento, né, porque ela me dá os dados que me faltam. O que na época era o óbvio, ninguém ia colocar, porque era o óbvio. Então, hoje eu preciso da ciência para me dizer. Então, a ciência entra em segundo momento, para me ajudar a entender o texto. Agora, quando se trata do cético, a ciência vem primeiro. Então, meu diálogo com essa pessoa tem que ser dentro dos parâmetros científicos. Então, eu posso dizer assim, olha, os pesquisadores do Jesus, da historicidade de Jesus, ou do Jesus histórico, são unânimes. Não é questão de fé, né? São unânimes a partir de certos critérios, entraram em acordo de que Jesus existiu. Tendo ele existido, o que é possível ter dito e o que é possível ter feito? Aí já é um segundo momento. Tá certo? Então, veja, mas mesmo eu mencionando essas coisas aqui como exemplo, o texto que nós temos hoje do Novo Testamento e do Antigo Testamento é confiável. Tá entendendo? É confiável. Então, o que há é correções, como essa que eu disse, achou estranho Jesus dizer isso, e é compreensível dentro do contexto, é compreensível, né? A tentativa de explicar, não é? Uma coisa que na época... que diz assim, Jesus diz uma palavra em aramaico, está lá no texto bíblico. Mas na época do copista, já não se... Ele diz, ninguém vai entender isso aqui, deixa eu dizer a tradução. Né? E aí coloca do lado a tradução. Que traduzido é não sei o quê, né? Então, não há nada que seja contra os aspectos morais dos ensinamentos de Jesus, né? A respeito da transcendência de Deus, não há nada mexido nisso, dizer que é uma invenção, não há. O que há são palavras e que elas, hoje em dia, elas vêm num bom texto grego do Novo Testamento, tem lá na nota de rodapé, no pergaminho tal está assim, no pergaminho tal está com essa letra, no pergaminho tal tem essa construção da frase, tem essas duas palavras, faltam essa, tá? E você tem um texto
que é traduzido hoje para o português, é dos pergaminhos mais antigos e mais confiáveis, que são o Vaticanos, porque está no Vaticano, faz parte, e os Sinaíticos, que foi o encontrado, que até menciono nessa palestra aí, foi encontrado lá no mosteiro perto do Monte Sinai. Então, são do 4º século, são os mais antigos completos, porque nós temos vários fragmentos, até do ano 180 nós temos... Esse mosteiro onde foram encontrados os sinaíticos, eu até visitei lá, quando eu fui ao Monte Sinai, eu vou botar uma foto no... E eles foram encontrados quando, o Sinai? O Sinai, agora eu não me lembro de nenhuma data que seja depois de Cristo. Só me lembro das datas que são do ano do século I para trás. Mas eu tenho no estudo Tischendorf, quem encontrou, acho que é século XIX, mas não estou lembrado do ano, mas eu tenho isso tudo anotado, só que eu não me lembro. Porque eu pergunto pelo seguinte, os manuscritos que nós encontramos do Chico Xavier na Fazenda Modelo, do guia dele, do Emmanuel, ele já estava escrevendo as interpretações dele sobre o Evangelho, que depois viraram a série Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, etc. Mas lá, ele mesmo, Emmanuel, comenta o seguinte, para o Chico Xavier, para a família Joviano, para não publicarem nada, não encaminharem nada para publicação antes de 1950. Porque somente a partir de 1950 surgiriam traduções mais fiéis do Novo Testamento. O que surgiu em 1950 que mudou? Você tem essa informação? Foram as aberturas das grutas, porque em 45, né, mas o Vaticano II é uma tentativa de ajeitar a coisa. Então vamos lá. Só para colocar para o pessoal, o Codex Sinaiticus, ele foi descoberto por Konstantin von Tischendorf, numa terceira visita dele ao mosteiro ortodoxo de Santa Catarina, ao sopé do Monte Sinai, em 1859. Em 1859. Não, mas o que eu quero dizer... Não, mas o 1950 é o seguinte... É que em 1945 foram encontrados os evangelhos apócrifos em Nag Hammadi, no Egito. E em 1947 foram encontrados os documentos de Qumran, o manuscrito do Mar Morto, de Qumran, porque os manuscritos do Mar Morto são de 7 lugares. Então tem 2 grutas de Bar Korba, tem o de Qumran, mas... Os de Qumran, que é o que trazem as grandes mudanças, são esses de 2.000 anos guardados, esses aí foram em 1947. 47, né? Então, era necessário em 1950, né, já se tem, acho que foi em 51 se encontrou a última gruta, se eu não me engano, de Qumran, e aí já se tem todos os documentos, e se passa para um processo de tradução, né, um processo de colagem, de reorganização e de tradução. De atualização. Porque os manuscritos não foram encontrados livros inteiros. Chegaram às mãos dos estudiosos vários fragmentos, que eles têm que montar o texto, e alguns, os da primeira caverna, que estão inteiros, né, a primeira caverna encontrada, que estão mais inteiros, porque foram encontrados por acaso. Depois os beduínos estavam à procura dos manuscritos. E quando estavam à procura, eles rasgavam em vários pedaços que estavam inteiros para ganhar mais dinheiro. Com cada pedaço que eles encontravam, ganhava dinheiro. Então, e outros já estavam deteriorados da Caverna 4, já estavam em pedaços mesmo. Porque entrou a enxurrada durante séculos e estragou. Mas eles tiveram no processo de montar o quebra-cabeça e depois traduzir, né? Muito interessante. E o interessante é que todos na década de 40, tanto de Nag Hammadi, que foi encontrado por crianças, pastorezinhos que entraram na caverna, procurando alguma ovelha perdida e tal, e encontraram, que é uma preciosidade, porque são os evangelhos apócrifos, né, que são evidências indiretas, né? A gente vem muito em direito a construção de fundamentação de uma defesa, de uma acusação, através de evidências indiretas. Né? Evidências indiretas que vão se somando e convergem e criam uma paisagem que faz a fundamentação e o convencimento. Então, os evangelhos apócrifos são muito importantes como peça nisso. Né? E outro detalhe também que você tinha falado antes, de uma das evidências que eles falam, que a primeira pessoa a ver o Cristo,
depois da ressurreição, foi uma mulher, Maria Madalena. E na época, as mulheres eram consideradas seres inferiores. Então, se alguém fosse inventar, isso historiadores do Jesus histórico usam isso como argumentação da existência do Cristo, que fala que se a história fosse inventada pelos evangelistas, eles colocariam um homem. E outra coisa que eles falam também, eles contariam a mesma história. Porque se você vai inventar uma coisa, você combina. Você combina e constrói. Apesar do que você pode argumentar também, que eles pensaram até um pouco mais longe e falar, vamos fazer de forma diferente, que com histórias contar diferente dá mais plausibilidade, fica mais razoável, né? Então são questões. Mas o fato de Maria Madalena ter sido a primeira a ver o Cristo é tido como uma das evidências indiretas. Porque se fosse inventar uma história, na época a sociedade masculina, patriarcal e tudo, eles teriam colocado um homem como a primeira pessoa a ver o Cristo e não a mulher. Só não concordo com a parte de que a mulher era tida como inferior. Segundo nosso critério seria, não é? Mas a mulher tinha uma importância muito grande, só que o que ele diria é o seguinte: um acontecimento tão importante, ele teria se manifestado ao seu principal discípulo, não é? Então, ao chefe dos discípulos, e não a mulheres, não é? Que o que é dito é outra coisa do constrangimento. Ele, além de ter se manifestado primeiramente a mulheres, é dito que eles, os discípulos, não creram nelas. Então falam mal de si próprios, né? Então eles não teriam dito isso também. Isso também é do critério do constrangimento. Então, ela tinha uma importância diferente da importância que tem hoje. A importância dela era caseira, né? E a importância da mulher hoje é fora da casa. Então, ela tinha importância, mas nesse sentido, porque é uma coisa extra, né? Uma coisa de segmento, de discipulado, ele teria se manifestado ao principal dos seus discípulos, né? Só nesse sentido. Mas só fazendo uma brincadeira, será que ele não pensou assim, bom, eu tenho que aparecer para alguém que vai comunicar a notícia o mais rápido possível? Ele pensou, mas aí ele era inteligente, teria dito, e ninguém vai acreditar, então é melhor eu não fazer isso, né? Bom, gente, é isso, nós vamos encerrando essa segunda parte do episódio que nós tivemos o prazer de gravar com a irmã Aila, dos 2 episódios. Eu queria agradecer muito a presença dela, do Luiz, do Dauro, do Geraldinho, Marconi, Gandra, e agradecer a todos vocês que estão ouvindo, Luiz Sérgio, e agradecer a vocês todos que estão ouvindo. Não, eu quero agradecer, né, porque senão já foi agradecido, mas eu que tenho que agradecer, porque o que a gente vê aqui não é uma coisa comum, né? Então as pessoas sempre acham que primeiro eu vou admitir, não é comum uma freira católica, uma irmã de caridade, como se diz, gostar de ter feito... enquanto pensava, se eu não ia para o convento, enquanto eu penso, se eu não vou fazer técnica em eletrônica na Cefet. Fiz, né? E depois faz filosofia, se mete nesse meio da pesquisa científica da Bíblia, né? Você pode até pensar que uma freira gosta de ler a Bíblia, mas uma freira que usa a ciência para ler a Bíblia, não é? Que fica queimando os neurônios com os métodos de pesquisa de texto, né? Com a linguística, com o estruturalismo, com todas essas coisas, com os idiomas antigos, né? Que não são fáceis, a cultura antiga, a leitura da arqueologia, né? Tem que ler, tem que deixar as pedras falarem, os copos, as jarras, né? Essas coisas. Então, isso não é comum, mas também não é comum o que estamos fazendo aqui, não é? Que é dar oportunidade, não é? Num ambiente aqui. Então, vocês são do mesmo grupo, são religiosos, que eu estou falando, né? Então, são espíritas e convidam uma freira para conversar sobre ciência, filosofia e religião, né? Então, isso aí não é uma coisa que se vê
costumeiramente no cotidiano. Então, agradecer a oportunidade, não é? Então, e também só dizer uma coisa, não se coloca nos dois pratos da balança, e não é certo se colocar, ou eu uso os meus neurônios e uso a ciência e diminui a minha experiência espiritual, ou eu vou em busca da mística, como se diz no lado católico, ou da espiritualidade, como se diz entre os espíritos, e aí eu não tenho como me envolver com a ciência. Isso não existe. O que existe são pessoas que têm um chamado mais direcionado para uma ou outra coisa, não é? E uns são mais da mística, outros são mais do serviço ao pobre, outros são mais do estudo. Mas o padre Caetano, o fundador da minha comunidade, dizia que, embora a gente se sinta mais com a tendência mais a um desses pés, todos nós devemos fazer o possível para viver o tripé, mesmo que ele fique um tripé meio confuso. Então, as pessoas perguntam, você ora bem, você sente, você se emociona, você chora com a oração, eu sim. Você se deixa afetar pelo sofrimento do outro, sim, né? E gosto muito das ciências também, sim, né? Então, eu acho que isso não tem nada a ver, e eu não concordo com essas acusações em que a pessoa que dá muito dado às ciências critica o outro que é muito dado à mística ou ao trabalho, né? Eu não concordo com isso. Né? Eu acho que nós temos que passar pelas essas experiências sempre. Né? Temos sempre que tentar vivenciar essas dimensões, embora nós nos sintamos chamados para isso. Então, graças a Deus, Deus me colocou 10 anos num lar de idosos, né? Me fez participar de grupo carismático, depois me colocou 10 anos trabalhando com lar de idosos, e agora eu trabalho com a parte intelectual. Talvez depois ele vire a coisa e faça de novo viver as 3 experiências. Vou estar muito agradecido se puder, né? Então, mas não é porque eu estava no lar dos idosos que eu não estudava ou não tinha minha vida de oração. Não é porque eu era carismática que eu não estudava ou não servia o pobre. Não é porque agora eu estou na parte da dimensão intelectual que eu não ore ou que eu não sirva o pobre. Entendeu? Então, eu dou mais ênfase a esse aspecto, mas os outros estão presentes, né? Então, eu acho que a gente tem que também trabalhar se complementando. Então, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com essa amizade toda, né? E mesmo quando discordamos, estamos aqui em busca da verdade, né? E é isso. Obrigada. Nós aqui temos que agradecer esse encanto que você é e trazer para nós esse sentimento tão bonito de fraternidade, de amor, de dedicação à luz da verdade. Isso é inspirador e nós te agradecemos muito por isso. Mandem aí as suas ideias, suas colaborações, as críticas, coloquem aí no portal, nos comentários, e acompanhem o Recordando Chico Xavier. Se você não ouviu ainda os episódios, se você está ouvindo aí, se você está no ano de 2017, procura lá atrás, porque tem uns episódios Recordando Chico Xavier, com a presença do Geraldinho, em que a gente conta e lembra algumas histórias, o Geraldo que teve uma convivência com ele, lembra algumas histórias que vale a pena ser contadas. É isso aí, um grande abraço para todos.